em João 20 e 24. João 20 e 24. Eu queria trazer uma mensagem sobre um homem a qual foi perseguido na Bíblia. João 20 e 24. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos, era chamado como Gemio, não estava com eles quando Jesus chegou. Irmãos, eu queria trazer para você hoje a história de Tomé. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, quando Deus vai morrer na cruz do Calvário, Tomé era um dos discípulos naquela época, mas o que chama atenção é que Tomé era um discípulo. Ali estava com ele João, ali estava com ele Pedro, ali estava com ele Maria Madalena, estava com ele a Joana. Queria deixar essa palavra para os irmãos. A Bíblia vai dizer que quando ele se agora abre um desespero atrás do corpo de Jesus, o corpo do Mestre, quando ele vai à cruz correndo e meditando desesperado ali, se encontra com a cruz, dois lados da cruz e Jesus ao meio. Mas o que me chama a atenção é que Deus agora não está na cruz, porque pegaram o corpo de Jesus e levaram ao sepulcro. Quando pega o corpo de Jesus e leva ao sepulcro, o povo romano, o povo fariseus, pega o corpo de Jesus e leva ao sepulcro. Enquanto ele chega na cruz do Calvário, Tomé, ele chega e não há corpo de Jesus na cruz. Ali abre um desespero, ele fica preocupado. Quando ele olha para baixo, ele vê os romanos levando o corpo de Jesus. A Bíblia ela vai dizer que quando ele pega o corpo, romanos, e abre o sepulcro, aquela pedra pesada, bota o corpo de Jesus dentro da pedra, dentro do sepulcro. Agora, ele Tomé, imediato, não deixa ele ver o corpo de Jesus, mas por 2 minutos ele entra dentro do sepulcro e ali está o corpo do Mestre ali. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele morre, mas Jesus também ele ressuscita ao 3º dia. Isso que é interessante. Tomé era um discípulo que ele não aceitava a morte de Deus, porque Deus ele morreu e disse: eu vou morrer, mas no 3º dia eu ressuscitarei. Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele era metade ser humano e metade Jesus. O que eu entendo? Porque quando Jesus morre, ele virou 100% Jesus, irmãos. Então, ele está e há sobre as nossas vidas. E Tomé não conseguia entender esse mistério, que quando Jesus morreu, ele estava sobre as nossas vidas. Tomé, quando ele vê o corpo de Jesus no sepulcro, ele vai fazer de tudo para tirar o corpo de lá. Ele vai agora atrás de José. Quando chega em José vai negar para ele que José não é discípulo. José, quando nega para ele que ele não é discípulo, ele faz de tudo. Pega José e ele vai ao pé dos romanos e negocia para tirar o corpo de lá. Quando a pessoa morre, o corpo tem que ser enterrado. Mas ele não sabia que algo de Deus ia acontecer ali. Oh, glória! A Bíblia vai dizer, quando eles negociam o corpo, Tomé, ele volta aonde está o povo do discípulo, aonde está o povo ali, a qual estava Pedro, João, Maria Madalena e Joana. Quando de repente, agora, Maria Madalena, ela sai correndo do nada
E no terceiro dia, quando na bela madrugada estremece tudo, Jesus ressuscita. Agora o povo romano vão pensar que o discípulo pegaram o corpo de Jesus, mas não, Jesus ele ressuscitou. Oh, glória! E ninguém entende nada. Eu posso deixar algo de Deus na tua vida? Eu posso falar? Deus é um Deus de ontem, é um Deus de hoje e será um Deus eternamente. Oh, glória! Sabe por quê? Porque quando o povo romanos não vão entender o agir de Deus, vão pensar que o discípulo pegaram o corpo do mestre. Mas então Tomé, ele pega um pedaço de prego, porque ele não aceita a morte de Jesus, ele não aceitava a situação que Jesus estava passando. É por isso agora que ele está no meio do discípulo. Ele vai pegar o prego e vai tentar rasgar a tua mão, mas só que Pedro não deixa. Lembra Pedro? Pedro que traiu 3 vezes Jesus. E a Bíblia diz que quando ele morre, ele fala: eu não sou merecedor de ser crucificado de cabeça para cima, eu tenho que ser crucificado de cabeça para baixo. Ele reconhece o agir de Deus, ele reconhece. É muito forte a história de Tomé. Há um desespero muito grande quando Deus já ressuscita. Deus acaba o soldado de Romanos. Eles não vão entender o agir de Deus. Agora, o que vão fazer? Eles vão pegar o povo, vão pegar Jesus, vão pegar José, vão pegar 2 soldados que estavam lá. O Wesley desapareceu quando Jesus ressuscitou. Pega e Tomé, vendo toda essa situação, Tomé estava escondido no meio do mar, vendo o que aconteceu. Mas antes de acontecer isso, quando Tomé chega ao sepulcro de Jesus, ali está Joana chorando de frente ao sepulcro. Quando Maria Madalena chega ao sepulcro, Maria Madalena vai chorar e ela escuta a voz de Deus. Aí Deus diz: por que choras, mulher? Oh, glória! É muito forte essa mensagem. Já compartilha esse vídeo, compartilha esse link, se inscreva nesse canal. Vamos chegar a meta de 50 inscritos nesse canal. Compartilhe, se inscreva. Irmãos, quando Maria Madalena escuta a voz de Jesus, ela sai imediatamente desesperada para falar com o discípulo: eu escutei a voz de Jesus e ele está vivo. A Bíblia diz que então pega José e leva ao sepulcro, porque ninguém estava acontecendo o que Deus havia visto naquele lugar. Mas Deus, ele é um Deus que chega na hora certa e no momento certo. Tomé, então, ele tenta fazer de tudo. Tomé tinha temor nas coisas de Deus. Oh, glória! Irmãos, tem circunstâncias da nossa vida que a gente tem que ter temor nas coisas de Deus, irmãos. Temos que buscar, temos que clamar, tem que acontecer. É por isso que Tomé agora, ele há um desespero sobre esse povo. Então, quando está José e o povo, soldado de Romanos, tentando explicar o que havia naquele lugar. Sabe o que era o ruim dessa história toda? É que José, ele nega que ele é discípulo. Pedro, ele nega que ele é discípulo. Oh, glória! Judas, ele vende Jesus. Ele descobre que quem vendeu Jesus para o povo romano foi Judas, moedas de prata, de bronze. Irmãos, nós não somos nada sem a graça do Senhor Jesus. Não somos nada sem a presença de Deus. Quem somos? Irmãos, somos nada. É por isso que nosso Deus é um Deus de ontem, é um Deus de hoje e será um Deus eternamente. Sabe o que eu queria deixar para você nesse dia, nessa é a hora que eu queria deixar para você?
o que há de acontecer vai acontecer. Porque se Deus começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Se Jesus, Ele começou, Ele vai terminar. Posso falar? Deus, Ele vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Mas não tem como Deus fazer algo extraordinário sobre a tua vida se sua vida totalmente não for dependente a Ele. Eu vou falar. Se sua vida for dependente, não. Se sua vida for um pé no mundo, um pé na igreja, não tem como Deus habitar um milagre. Sabe por quê? Porque o milagre não acontece de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. O milagre acontece quando a gente está na posição do centro da vontade de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a autoridade do céu. Posso falar? O milagre só vai acontecer dentro da tua casa quando você fica no centro da vontade de Deus. O milagre só vai acontecer dentro da tua residência, no teu serviço, na tua escola, na tua faculdade, quando você fica no centro da vontade de Deus. É o tempo de você ficar no centro da vontade de Deus e você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. E se você gostou dessa história de Tomé foi um homem que, quando Jesus morre, ele abate um desespero. Ele não aceitava a morte de Jesus. Ele não aceitava o que estava acontecendo com Jesus. Mas Jesus, ele morreu e ele ressuscitou pela minha vida e pela tua vida, para que hoje você possa ter vida, para que hoje os teus pecados já foram perdoados na cruz que Jesus levou. É por isso que deve ter vindo Deus cuidando no mínimo detalhe. Tomé, ele há desespero. Ele foi atrás para resolver o que ia fazer com o corpo de Jesus. Tomé tinha temor nas coisas de Deus, irmãos. O que eu aprendo com esta palavra? Temos que ter temor nas coisas do Mestre. Temos que ter temor. Fique com esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Que Deus, ele possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vou falar para você, nós temos que ter temor nas coisas de Jesus. Bom, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Se inscreva nesse canal. Se inscreva no sininho de